Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o terceiro episódio do podcast Linhas de Chegada, em parceria com a Jovem Pan. Muito feliz e honrado de receber aqui Roberta Alvarez, Beta, né? Se me permite te chamar assim. Tenho uma honra e um grande prazer de recebê-la aqui. Então, fiquem com a gente ligados na Jovem Pan Poa pelo YouTube e também no Spotify, Linhas de Chegada. Vocês podem acompanhar, para quem gosta de escutar podcast no carro, tenho certeza que vai ser super bacana. Beta, muito obrigado por estar aqui. Tua história é incrível, tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo super gostoso para quem está nos escutando. E, assim, eu geralmente poderia falar do teu currículo, mas eu provavelmente passaria o programa inteiro lendo o teu currículo. Então eu vou deixar que tu conte essa história, mas só para vocês conhecerem um pouquinho mais, a Beta é uma executiva, diretora de RH, mãe de 3 filhos e esposa. E conta pra gente como foi essa tua história, né? Como é que começou, como é que tu chegou até aqui nos dias de hoje. Obrigada, muito obrigada a você pelo convite, é uma honra. Que bacana a gente se reencontrar nesse espaço com essa turma. Sejam super bem-vindos e agradeço esse espaço. Vou tentar compartilhar, né, de uma forma bem breve, que a minha jornada ela começa, de fato, em casa, com esporte desde sempre. Né? E quando eu vi e me encantei com esse nome Linhas de Chegada, é porque, de fato, eu sempre tive essa conexão com o esporte. Então, eu fui jogadora de vôlei na adolescência, quando criança, sempre pratiquei muito esporte, sempre tive isso em casa. E, posteriormente, eu fiz essa migração para o mundo corporativo para pagar boleto. Então, eu deixei o vôlei de lado e entrei de cabeça nesse universo aos 20 anos na aviação, em Salvador. Na ocasião, eu morava lá em Salvador, apesar de ser do Rio de Janeiro, originalmente com a minha família. A gente rodou bastante em função da carreira do meu pai, então a gente tem bastante mudança aí no currículo. Eu já somos quase 15 encaixotamentos assim, de carro de mudança. E a 15 cidades diferentes. 15 cidades diferentes, 15 mudanças também, porque tem mudanças dentro da mesma cidade. Então a carreira corporativa começou diferente. Eu comecei formada em turismo em Salvador como secretária executiva em um escritório de advocacia, depois da aviação. E como secretária executiva, eu fui convidada para entrar na área de gestão de pessoas. E aí, em 5 anos de secretária, eu consegui assumir um cargo de nível de diretoria internacional em uma multinacional lá no México. Então, foi uma jornada bem intensa. É por isso que eu estava falando aqui. Imagina se eu vou contar o teu currículo para chegar com toda essa história, eu ia passar o programa. Mas eu tenho certeza que tem muito ensinamento, muita coisa que tu viveu nesses tantos anos, né, de mudança, e eu vejo que eu acho que, pelo que dá para perceber, a tua resiliência, né, porque quem passou por tanta mudança acaba tendo isso, né, ou porque aprendeu, ou porque tá dentro de si. Como é que foi, assim, de mudanças, as que mais te marcaram, ou realmente essa parte da resiliência, o quanto ela tá dentro de ti? Conta um pouco pra gente sobre esse tema. Olha, se eu pudesse me resumir em uma palavra, talvez a palavra garra, coragem, né? Eu ficaria em dúvida, assim, seria meu resumo, porque eu me entendo há muito tempo como uma pessoa que teve que insistir e enxergar na linha de chegada o próximo desafio. Né? Então, eu sempre fui muito focada naquele momento presente, naquele desafio presente e tentando ser o melhor que eu podia naquele momento. Eu nunca tive um sonho, um propósito, um desejo de carreira. Eu precisava sobreviver, pagar conta, me dar bem, né? Formada em turismo, aviação que quebrou, fui morar sozinha aos 23 anos. O RH me contratou sem eu ter, de fato, uma formação, foi uma pessoa experiência. Que apostou em ti. Isso. Legal. Então, eu sempre tive que correr muito atrás daquela meta, daquele momento presente. Então, muito executora, muito focada e muito focada no momento presente. Então, a minha linha de chegada, de fato, é o meu próximo desafio. E a aviação quebrou. Eu trabalhava na Varig, a nossa saudosa Varig, e depois de 6 anos trabalhando por lá, eu passei por todo o processo de falência, e eu tinha por volta de 20, 21 anos. Nem todos vocês conhecem a Varig, vale muito a pena saber da história. Com certeza. Quase 80 anos ali, da maior e melhor aí brasileira. Olha que tem gente que eu acho que deve ter algum garfo de algum avô que pegou e levou para casa, que era comum na época, né? Deve ter. E com muito orgulho eu fiz parte dessa jornada que começou em Salvador, pedi transferência para o Rio de Janeiro aos 23 para crescer na Varig. E aí a Varig quebra. Então eu passei pelo processo de demissão em massa, de ver colegas meus sendo demitidos na sala ao lado, enquanto eu continuava e eu era aproveitada naquele momento de corte. Eu sobrevivi. Então foi uma situação impossível de ser celebrada. A gente já tinha essa crise há alguns meses, né, sem salário, enfim. Então, de fato, foi uma primeira grande situação que agarra essa coragem e essa intencionalidade de fazer o momento presente dar certo se fez presente. E aí, Legal. depois disso,
com certeza as experiências ali, tanto no esporte quanto na carreira, só foram me testando, muito niveladas a não desistir. Sim. Sabe que tem uma coisa legal que eu percebo muito no que tu tá falando, principalmente da mudança, que tem muita gente que muda porque quer, define uma meta, define aonde quer chegar, ou não tá satisfeito onde tá e faz a mudança, e tem gente que muda porque a vida leva. Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, eu não gosto de mudar, mas, sei lá, me desligaram, a empresa quebrou, aconteceu isso. Então elas são obrigadas a mudar. Claro que todas elas têm os seus ensinamentos, mas eu imagino, né, que tu seja a pessoa que muda porque realmente quer. Agora, tu passou também por essas mudanças. Como é que Sim. é essa questão da mudança pra ti, principalmente de quem no início da carreira, né, não estava ainda tão acostumada, pra hoje, como é que tu lida com isso, enfim? Passei por diversas mudanças físicas, né, mudanças culturais e mudanças de ambientes, enfim, de segmentos e de cargos. Então, sempre foi muito intenso. E algo que me ajuda e sempre me ajudou é entender e agradecer que tudo que está acontecendo ali comigo é porque eu preciso e porque eu mereço. Sem papo... Meio alguma coisa mística ou... Sem papo profundo de religião, mas eu acredito demais nessa energia de que ser grato me faz receber ali o que eu preciso, o que eu mereço. É o dar e receber, né? Que a gente tem que alimentar o tempo inteiro. Então, eu sempre me doei muito. Então, a palavra de servir, essa questão de ser subserviente no sentido de ajudar aos outros, né? Eu, na aviação, atendia as pessoas e servia. Como secretária executiva, eu atendia as pessoas e servia. Legal. Na área de gestão de pessoas, a gente faz isso o tempo inteiro. Você que é meu colega da área de recrutamento... Se tu não souber de pessoas, não entender, tu não entende de negócios, né? Porque 100% dos clientes são pessoas, 100% do nosso time. Então, essas habilidades socioemocionais, a questão da inteligência emocional, de gerir o que nos acontece, é algo que, sim, eu despertei com certeza em função das situações que eu encarei e que eu sempre falo que sempre dá certo, porque toda mudança, apesar de assustar, ela vai te trazer algo muito melhor do que você nem consegue imaginar nem ler naquele momento. Que legal, que legal. E agora eu fico pensando, tu, que tá falando tudo isso, certamente tá dentro de ti, porque tua formação inicial não vem daí, né? Então, pô, tu falou que alguém te deu a oportunidade e tu entrou nesse mundo. Como é que foi essa construção? E, claro, né, dá pra ver que hoje tu lida dessa forma muito bem, mas imagino que tu também correu muito atrás, né, de cursos ou experiência. Como é que foi essa jornada nesse caminho? Olha, Fábio, deixa-me te corrigir. Hoje você lida muito bem, como é que foi lá atrás? Ainda é. Ainda se é. a gente para de estudar, se a gente entende que já sabe tudo, se a gente acredita que o nível de diretoria internacional é o suficiente para te chancelar qualquer outro desafio ou experiência, a gente perde aí. Legal. Então, talvez essa minha energia de estimular, de querer sempre buscar ser o meu melhor, né? E, de fato, sem clichês aqui, sem ser piegas ou de forma retórica, como é que eu estou hoje, né? Melhor do que eu estava ontem. O que eu aprendi, né? O que as conversas difíceis que eu tive ao longo da minha carreira, conversas difíceis que a gente tem em casa, me ajudaram a trabalhar os pontos que eu precisava trabalhar. Então, eu, como secretária executiva, era formada em turismo e resolvi estudar uma pós-graduação em gestão empresarial, justamente para ampliar os meus horizontes e possibilidades. A baita empresa que me contratou de varejo, a BR Malls na ocasião, ela me apostou em mim, de fato. Ela me incentivou a dar um passo e ela falou, olha, tem uma vaga aqui de recursos humanos, você já tem ajudado muita gente na área de entrevistas, quer vir para cá? Eu falei, vou. Então você é a pessoa de atração de talentos. Duas vezes. Foi. Você é a pessoa de atração de talentos. Eu falei, legal, mas o que é entrevista? Como é que eu vou entrevistar alguém? Agora eu sou uma ótima secretária, modéstia à parte, sei fazer conference call, sei agendar reunião, sei receber os conselheiros aqui na empresa. Mas e aí? E agora? O que é entrevistar? Então, no momento que eu digo sim, para mim, principalmente, todos os demais ruídos, eles ficam muito pequenos. E aí eu assumi, em 2011, a cadeira de analista de atração de talentos. Em 2012, eu já estava seguindo para São Paulo como coordenadora. Em 2013, eu era regional de São Paulo. 14, o nível gerencial numa empresa. Em 15, como diretora da multinacional no México. Em 5 anos, dizer que eu estava pronta? Não. Dizer que eu estou? Muito menos. Mas que sim, foi necessário muita coragem para decidir seguir, mesmo sem estar preparada. E eu falava muito isso, assim,
para os mais íntimos, eu sou um boicote. Eles vão perceber a famosa síndrome da impostora. Mas eu corri atrás. Sim. Então eu me preparava. É interessante porque a gente fala do quão importante é se preparar, mas tanta gente que vai, estuda, faz uma faculdade, se prepara e não atinge o nível do que tu tá falando de conhecimento, de lidar, de saber lidar com pessoas. E isso, eu acho que desde a primeira vez que a gente tomou um café, a gente já teve essa conexão de dizer, pô, é uma pessoa realmente que valoriza as relações das pessoas. E eu acho que, de fato, como tu falaste, né, quem não entende de pessoas não entende nada de negócio. Porque não adianta, né? Tu pode criar um sistema, tu pode criar, tudo isso ajuda, mas se tu não conseguir conversar com a pessoa do teu lado, que tu precisa de um favor ou uma ajuda, ou fazer parte da tua equipe, né? O que tu vai construir a partir disso, né? Então, muito legal ver essa tua trajetória. E como é hoje pra ti, porque eu enquanto headhunter, sempre faço alinhamentos de vaga, enfim, converso com gestores, e sempre trazem o tema da formação. Uhum. Eu preciso disso, preciso daquilo, tem que ter experiência X, Y, Z, pelo menos na área que eu tô buscando, né? Muitas vezes é irredutível isso. E tu é um exemplo, pelo que a gente vê, de alguém que não é nesse caminho tradicional de vir construindo, então, um cargo de analista de RH e depois especialista, crescimento. Como é que tu lida hoje nesse sentido? Porque ainda é um mercado que exige desta forma, né? E tu é um exemplo justamente o contrário. Tu traz isso para tua equipe, enfim, tu é instigada pelos diretores que tu trabalha junto. Tu já passou por uma situação que tu precisou bater o pé e dizer, não tem formação, mas vamos lá, precisa ser essa pessoa? Eu acredito muito que tem situações e vagas e oportunidades que a gente não consegue abrir mão, talvez mais técnicas, mais técnicos, engenharias, alguma coisa assim, exatamente, claro. Né? Um contador, uma área de contabilidade, você vai precisar ali, um arquiteto, uma certificação ali. Então, dito isso, as demais que não exigem, né, esse registro, essa certificação, essa chancela da própria área, que tem muito das humanas, né, no meu lado de turismo, administração, enfim, relacionamento, você não precisa exigir. Uhum. E acho que não só podemos, como devemos, como área de gestão de pessoas, como executivos, negociar internamente e tentar influenciar a liderança que ainda acredita que uma formação curricular ela tem mais relevância que as habilidades comportamentais. E hoje, felizmente, a gente tem visto dados e pesquisas recentes, o próprio fórum recente trouxe para a gente, a Gartner. Então, são pesquisas e dados, sérias, claro. Né, e fatos e dados que a gente tem relacionado às habilidades socioemocionais. Então, é o que você trouxe. Eu me formei em turismo e, na época, eu acreditava que era a profissão do futuro. Estou esperando esse futuro até hoje. Morava em Salvador, lá atrás. Gostava do inglês. Uhum. Mas eu direcionei minha carreira depois para uma pós-graduação para poder me, de fato, embasar, né? Falando de uma forma mais corporativa, ali, conhecer mais do que o turismo. E eu finalizei com MBA, na época, em gestão de pessoas. E aí, legal. Depois de lá para cá, sempre estudando, fazendo cursos, formação como conselheira, inteligência artificial. Há pouco eu fiz um curso de ChatGPT, inteligência artificial, para profissionais de gestão de pessoas. Então, é o tempo inteiro a gente lendo, se adaptando e entendendo que esse mundo mudou. Então, eu não abriria a mão desse olhar para fora, sim, de adaptabilidade. Nós, colaboradores, profissionais, líderes e empresas também. É muito importante. E entender o que funciona com o meu colega do lado não necessariamente vai funcionar comigo, né? Claro. E claro, a gente percebe também que é uma questão muito cultural, né, do que tu tá falando. Quando tu chega numa empresa, né, vai começar um trabalho, hoje já num cargo de diretora, né, que tem essa missão de entender cultura, imprimir uma nova cultura se for necessário. Como é que tu lida hoje, justamente pela tua experiência, que eu imagino que é o que tu coloca de forma verdadeira ali, né? Tu não tá tentando ser uma outra pessoa, dizer... Ou talvez até indo contra valores que tu acredita. Tu chega a passar por isso... Enfim, como é que tu lida no dia a dia? Olha, a experiência que eu tive no México, ela foi única para me ensinar sobre cultura, assim. E eu aprendi errando, que é muito legal também, né? Bom. Porque marca... O primeiro ano que eu cheguei no México, numa nova cultura, num novo idioma, eu não falava espanhol, eu nunca tinha morado lá fora, eu fui sozinha, sem passagem de retorno. Fui. Que legal. Em 2015, e aceitei o caminho mais difícil. Eu poderia ter ficado em São Paulo na ocasião, mas eu aceitei o mais difícil, como eu aceitei lá atrás sair do Rio de Janeiro para São Paulo.
Enfim, como eu aceitei recente vir também de São Paulo para Porto Alegre, acho que o caminho mais difícil vai ensinar a gente e não dá para esperar estar pronto. Então, o México, ele me ensinou muito. O primeiro ano eu acreditava que o que eu conhecia da cultura era um Ctrl-C, Ctrl-V ali, pá, tá ali. Mas não. Fincar a bandeira da cultura era simples, mas não. Então, eu não escutei a turma. Então, algo que eu falo sempre nas minhas palestras, nas minhas mentorias, é a escutatória. A famosa habilidade que a gente tem de se comunicar e de ouvir primeiro. Entender as pessoas, ouvir o ambiente, ler, ouvir de fato essa cultura para depois a gente entender, tá, como é que eu jogo aqui diante de tudo que eu ouvi, de tudo que eu leio, de tudo que eu percebo, de tudo que eu sinto. Esse foi o maior aprendizado. No segundo ano que eu me propus a engavetar, a me reinventar, o famoso aprender a aprender... Que é esse erro que tu comentaste. Foi outra jornada. Então, primeiro, eu erro muito por acreditar que o que eu estava fazendo como diretora de gestão de pessoas era valor e não gerava impacto, não gerava valor, porque eu não estava conectando com o que o negócio precisava, né? Com o que aquele país precisava naquele momento. No segundo ano, eu engaveto, reaprendo, eu me disponho a ouvir e a desacreditar em muito que eu acreditava. E reaprender. A língua ali, o idioma já era provavelmente uma barreira inicial, né? Que isso já não ajuda muito. E depois do México, recentemente, também trabalhei em setores diferentes. Eu vinha de multinacional, do varejo, de alimentos. E tive uma experiência em empresa familiar, do agronegócio, no interior do Rio Grande do Sul. Então, também uma outra ponta de falar, você sai de uma multinacional e aí vai, né, pro extremo. Sim. E me desafiei, foi um período que, de fato, aprendi demais em relação a essa questão de negociação, de poder de influência, né, de comunicação, de relações humanas e socioemocionais muito fortes. Então, é escutando e se propondo a servir, né? O querer tem que ser muito forte. Legal, tem o livro do James Hunter, né? O Monge Executivo fala muito do servir. É um livro maravilhoso, quem quiser a dica também de livro aí. Ele fala muito disso. E quando eu li, inclusive até depois fui convidado a participar de uma aula dele, eu reli e me dei conta, talvez por ter lido depois um pouco mais velho, de quando eu li há muitos anos atrás, quando, né, como foi lançado. É impressionante como a gente cresce quando a gente só se disponibiliza a servir os outros. A gente talvez fica com uma imagem errada, alguma coisa, mas aí eu parei para ler de novo e falei, cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. E isso tá falando de servir, para mim Esse foi um dos primeiros livros que eu li. É o que eu mais recomendo, talvez, porque todos conseguem ler e adaptar para o seu dia a dia, não é algo que nivela, não é algo que nicha. E é livro de cabeceira, para ler, reler, sublinhar, recuperar, e fazer cumbuca. É muito bacana, vale muito a pena. E aí, quando eu faço uma reflexão da minha carreira, eu fiz isso o tempo inteiro. E a gente está aqui para servir. Né? Acho que nosso propósito ele deve ser muito tangível ali, concreto. E o meu propósito é servir. Sim. Hoje eu sirvo a você aqui, você serve a mim, essa equipe está servindo a gente se serve. E aí a missão é cumprir o propósito. Que legal. Agora, de alguém que em tão pouco tempo chegou num cargo de diretoria, né, com pouco tempo de experiência, mas certamente por todo o teu mérito. Agora, tu olha daqui para frente, o que tu imagina? O que poderia ser uma nova linha de chegada aí para Beta na carreira, enfim? Depois da minha jornada no México, né, a minha carreira internacional chegou ali numa posição de diretoria executiva, eu retorno para o Brasil. E me posiciono numa carreira nova, desafiadora, que eu precisei da coragem, que é de conselheira. Então, eu atuei como conselheira de administração, uma grande empresa do agronegócio aqui, do interior do Rio Grande do Sul. E, naquele momento, eu lembro que eu era a secretária executiva que organizava essas reuniões lá atrás. Então, imagina o filme que passa na cabeça. Passa. E é muito legal a gente poder se orgulhar do que a gente mesmo tem decidido. Outro dia me perguntaram o que é felicidade para você, e felicidade é muito conectada, na minha visão, a escolhas. Né? Se eu posso escolher uma roupa, é porque eu tenho mais de uma opção. Se eu posso escolher um trabalho, é porque eu tenho mais de opção. Se eu posso escolher o que eu vou comer, é que eu tenho um alimento à mesa que me dê essa opção. E a carreira é isso todo dia. A gente escolhe qual é o ambiente que a gente quer, as pessoas que a gente quer lidar, o que eu quero fazer no meu dia a dia, e naturalmente... o mundo devolve, a vida sorri de volta. Então, eu atuei como conselheira de administração, era a minha linha de chegada. Posteriormente, e agora,
como autônoma. Não vai te aposentar, né? Por favor, né? Não. E agora mais ainda acumulando, ao contrário. Legal. Acumulando ali uma jornada como palestrante executiva, mentora de carreira e consultora na área de gestão de pessoas, além de comitê de pessoas e conselho, óbvio. Aproveitar o que eu tenho como experiência e a minha disponibilidade em servir em empresas e pessoas que precisem disso. Que legal. Tu tava falando e me lembrei, esses dias eu dei uma palestra numa empresa e era um time... 50 pessoas numa mesma estrutura, né? E eu perguntei pra eles lá quem queria ser diretor da empresa. E eu acho que, sei lá, 30%, 40% levantaram a mão. E eu falei, coisa boa. É sinal que, pô, vocês querem crescer e tal. Não tem nenhum problema também quem não quiser ser diretor, mas eu tenho uma triste notícia pra vocês. Que aqui nesta empresa só tem lugar pra um diretor. E aí o pessoal ficou pensando assim, né? Porque o tema da palestra era justamente plano de carreira. Eles queriam um plano de carreira. E eu falei, gente, o plano de carreira não é da empresa, é de vocês. Não é a empresa que tem que chegar pra ti e te dizer que daqui a 3, 4 anos, 5 anos, isso é o que eles têm pra te oferecer. Agora, qual é a tua carreira? E aí tem gente que se limita dizendo, vou ficar aqui sentado esperando, ou eu vou sair porque a empresa não me ofereceu nada. Pô, dá o teu melhor, dá o teu sangue, né? E abre mão, resiliência, tudo que tu tá falando aí da tua história. Porque é isso, tem gente que daqui a pouco vai levar 20 anos pra ser diretor, não que tem certo ou errado, mas, pô, tu fez em 5, tu atalhou o caminho, tu viu, era o que tu queria. Se tu ficasse naquela empresa, talvez tu levasse 20 anos, né? Então, me fez lembrar essa história, porque é o que a gente vê hoje no mercado, de tantos jovens que a gente conversa. Ah, qual é o plano de carreira? Qual é o teu plano? E me permita contribuir novamente, não só jovens. Infelizmente, a turma... jovem há mais tempo, como a gente. Ainda tem muito. Já me incluo nessa também. Jovem há mais tempo, tem muita gente que se sabota acreditando que não pode se reinventar. Eu me reinventei quando eu era secretária para ser uma analista de recursos humanos. Eu me reinventei para ser líder quando eu era gerente. Eu me reinventei quando eu saio do Brasil só com passagem de ida, num país completamente distante, a 10 horas de avião. Passando por experiência como terremoto, longe de tudo, de todos, a gente se reinventa o tempo inteiro. Hoje eu estou morando em Porto Alegre. Eu era solteira, sem filhos, executiva, e minha vida deu um loop quando eu caso, viro mãe atípica, porque o Rafael, com 5 anos, possui uma deficiência visual, motor e cognitiva. Então, é uma doença rara, uma síndrome chamada síndrome de Morsier. É uma doença super rara que a gente descobriu com 6 dias de vida. Caramba. Na UTI, foram 2 meses de processo de internações e descobre a síndrome e veio com 6 dias o diagnóstico. Fomos abençoados de receber esse diagnóstico tão pouco tempo. Para você ter uma ideia, no Sistema Único aqui de Saúde, a turma leva em torno de 5 anos para ter um diagnóstico. Caramba. A Casa dos Raros, que eu sou bem parceira e voluntária, que fica aqui em Porto Alegre, com muito orgulho, ela consegue reduzir para 80 dias, porque é uma turma que se dedica a pesquisas, a estudos, para acelerar o diagnóstico. Então, o diagnóstico faz toda a diferença em função das terapias, né, de remédios remédios e tal. Ou seja, hoje também, grande parte do teu dia está dedicada ao teu filho também. Total. Então, a vida pede e exige que a gente se reinvente o tempo inteiro. Então, não tem tempo para lastimar. É o famoso assim, a vida é muito curta e passa muito rápido. A gente fala, mas o que a gente tem feito de fato no dia a dia? Quantos momentos a gente para ao longo do dia e fala, opa, não preciso falar dessa forma, perdi a paciência aqui, não vou adiar aquilo, não vou abrir mão de mim, né? Então, eu precisei me reinventar e me adaptar o tempo inteiro. Então, hoje, esse meu plano de estar em Porto Alegre, mãe de 3 pequenos, virando a chave de diretora executiva para uma carreira de palestrante, mentora, consultoria da área de gestão de pessoas, me exige. Claro. E se eu não estudo, se eu não leio, eu fico para trás. E não tem problema. Sim. Você só não pode reclamar. Como é que tu consegue conciliar tanta coisa da tua jornada, do teu dia a dia, e ainda entrando também no tema esporte, né? Que eu sei que tu é praticante. Eu não sei se as tuas horas têm mais do que as minhas no dia, mas pelo menos até onde eu sei tem 24 ainda, né? Mas pelo que tu tá me contando... É uma pergunta que normalmente me fazem. A turma normalmente me pergunta como é que eu dou conta de tudo. E aí eu já respondo, ninguém dá conta de tudo, tá? O famoso equilíbrio... Tá tudo bem não dar conta de tudo, só quero saber O famoso disso. equilíbrio, para mim, tá aqui. Então, ela está no comando sempre, a nossa cabeça. Então, eu tenho que entender que naquele momento eu não vou equilibrar as horas do meu dia como eu gostaria. Tanto para o esporte, tanto para os meus filhos, tanto para o marido, tanto para a casa, tanto para a carreira, tanto para estudo, né? Ok. Para ti?
Mas se eu entendo, né? Se eu faço essa gestão do meu equilíbrio emocional e falei, é uma fase, é um período, é necessário, vamos combinar o jogo aqui, ou isso vai até quando? Então, se a gente começa a ter propriedade no nosso dia, se colocar na nossa agenda, fica muito mais fácil. Então, eu não abro mão do que me faz bem. E aí, vou contar um segredo para todo mundo. Você me pediu hoje um horário e eu sugeri 30 minutos depois. Eu não sei se você se recorda. Lembro. E por que eu sugeri esses 30? Para não abrir mão de levar as minhas gêmeas de 4 anos para a escola. Legal. Né? Que o Fred, marido, parceiraço, super paizão presente, trabalha o dia inteiro ali. De manhã ele faz toda a função com Rafinha, de remédios, fralda, né? De troca de roupa, café da manhã. Mas ele volta no final do expediente ali de tarde. Então, se eu posso levar as gurias ali para a escola nesse horário, eu vou levar. Então, importantíssimo. Podia ter te dado sim? Podia. Mas o essencialismo ensina isso muito também. Um baita livro, gente, além do Monge Executivo. O essencialismo, ele te ensina. Você precisa dizer não para os outros para dizer sim para você. Então, a linha de chegada, ela vem muito como... Meu próximo desafio é a minha linha de chegada. Sim. Eu tenho que lidar bem com isso. Então, hoje eu faço esporte de alto rendimento, né? Eu faço triatlon, eu entro em competição de Ironman. Eu tô sabendo que tu só faz, mas tu não treina tanto assim, né? Não façam isso. Tu já veio pronta, é Faça o que eu falo, não o que eu estou fazendo. A genética, óbvio, me ajuda, tem uma parcela, meus pais sempre fizeram esporte, eu nasci num ambiente que me favoreceu e me estimulou, eu e meus irmãos. Eu fui jogadora de vôlei até meus 21, né? Fui campeã brasileira, então levava a sério, né, o amadorismo ali aos 20, então isso foi bem forte em mim. E eu não parei. Descobri a corrida de aventura, descobri o triatlon, descobri o Ironman. E aí eu vou me divertindo nas provas, né? Eu acho que a linha de chegada é prova, a linha de chegada é a jornada, a linha de chegada é você conseguir ter 30 minutos na esteira, é só o que tem. E eu já fui para a esteira com 10 minutos. Não deixem de ir para a esteira se vocês só têm 10. O 10 é melhor que nada. Verdade. Então, pouco é melhor que nada. No momento que a gente entende que eu preciso colocar esses 10 na minha própria agenda, que é importante para que eu lide bem com todas as outras funções que você trouxe, isso muda o jogo. Eu conectei com uma questão que é parte do nome, linhas de chegada, com algo que eu acredito que eu vejo as pessoas, e a gente também faz, né? Não vou me excluir disso, de quando eu tiver em tal posição, eu vou fazer tal coisa. Quando eu tiver tanto na conta, eu vou parar de trabalhar. Aquelas coisas mais jovens, né? Aí depois começa a trabalhar, vê que não é bem assim. Quando eu tiver não sei o quê... Às vezes tu chega na linha de chegada, naquilo que tu queria, e tu não curtiu nada, aquilo já não tem mais valor. Tu viu que já não dá pra parar de trabalhar, porque a vida andou, e são outros gostos, outras coisas. E é interessante pensar assim, o quanto a gente muitas vezes se limita de pensar, e eu tô vendo que tu tá falando justamente de uma forma diferente, no teu dia a dia que tu vai fazendo e construindo. Tem 10 minutos? Vai! Esse foco no presente, ele faz muita diferença e sempre fez pra mim. Já ouvi muito que eu era muito intensa, né? Eu colocava 20 compromissos ali, o meu marido brinca até hoje, agenda nível beta, né? Você coloca compromissos, vai acavalando... E eu vou atendendo a tudo e todos, mas principalmente a mim, e vai dando certo. Por quê? Porque eu estou 100% presente naquele momento, né? Olhando para as pessoas, estando em contato, fazendo o que me soma, o que me adiciona. E hoje é muito difícil a gente dizer não para as pessoas, porque a gente tem mais distração, tem mais ruído. O ambiente externo é muito mais tumultuado do que era há décadas atrás. Então, exige mais também, ao mesmo tempo, né? Então, talvez, infelizmente, esses números alarmantes que a gente vê de saúde mental... por faltar um pouco ali dos neurotransmissores que o esporte dá, vem muito em função da dificuldade que a gente tem de se priorizar. E que só depende da gente. Tão simples quanto isso. Então, eu tenho o Rafael, que tem 5 anos, tenho as gurias, que tem 4, e eu e Fred adoramos esportes e praticamos. Os dois. Cada um no seu momento, um segura a onda do outro, a gente negocia, a gente revisa a agenda, a gente todo domingo bate a agenda, a gente recalcula a rota... A gente fala, vai que eu seguro aqui. Então, esse entendimento o tempo inteiro de presença naquilo que está acontecendo faz a gente aproveitar, de fato, o que a gente precisa aproveitar. Legal. E o esporte, enfim, que tu falou que foi campeã brasileira de vôlei, né? Foi, em 2000... Que 2000? 1998. Olha aí, ó. Teve algum outro esporte que tu foi campeã, que tu queria competir, ganhar... Fábio, eu joguei muito tempo vôlei, né? Eu comecei fazendo tênis,
Fiz vôlei, mas o vôlei, de fato, é o meu preferido, é o meu xodó. Foi onde tudo começou. Morro de vontade de voltar pro Master. Isso aí. Tô doida, louca pra voltar a jogar vôlei. Eu fico acompanhando ali a Superliga junto com o Fred e eu... Ai, que saudade. Mas depois veio a corrida. Foi aonde, de fato, eu me encaixei melhor. Porque corrida é muito prático. Sim, vôlei né? tu precisa ter... Primeiro juntar o teu time e depois um time pra jogar contra. Esse é outro ponto. A praticidade me ajuda muito. Sim. Então, eu não tenho tempo de não ser prática. Eu preciso ser prático para encaixar todas essas questões que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, eu escolho. Eu preciso ser prática aqui. Então, o esporte, coloca um tênis, vai para uma esteira mais perto. Ah, não tem esteira. Tem um quarteirão mais perto. Cansei de correr em quarteirão. Calçada, meio fio, ou no concreto, Sim. no próprio bairro que eu moro hoje, eu já fiz voltas no quarteirão porque eu queria correr outdoor, queria fora da esteira. Então, tem formas que a corrida, de fato, facilita, né? A pessoa começa caminhando, começa com 10, com 15, com 30 minutos. Então, as muletas, elas devem ficar ali para trás. Porque os neurotransmissores, de fato, a dose, né, que eu costumo dizer, a dose diária da dose que a gente precisa, a dopamina, né, ocitocina, serotonina e endorfina, você não ganha isso em outro lugar. Não dessa forma. Sim. Então, o esporte ele contribui demais com a gente o tempo inteiro. Então, eu consegui as medalhas na corrida de aventura, conheci uma turma do triatlon, então comecei a nadar, pedalar, correr. Então, hoje a minha linha de chegada é me divertir, sorrir, como sempre foi. Sim. Sempre foi. O Linhas de Chegada, eu acho que eu cheguei a comentar no primeiro episódio, ele vem justamente por essa questão de não necessariamente o primeiro lugar numa competição é enfim, o que vai te trazer o prazer. Porque numa competição de triatlon, tudo que tu vai viver no meio de uma competição como essa, certamente vai te trazer muito mais prazer. E claro, chegar em primeiro lugar é uma marca, né? E até ia te perguntar depois, vou fazer a pergunta do qual é a sensação de ser campeã. Mas o nome vem justamente por uma questão de, quanta gente deixa de aproveitar o caminho, tudo aquilo que dá, tudo que a saúde vai sendo construída ali numa competição, né? Com todas as coisas que tu falou agora. E a gente deixa de aproveitar isso. Então, existe uma linha de chegada que era, só precisava sair de casa, só precisava vir aqui, me relacionar com os meus amigos. E a gente vê isso nas provas, né? Pelo menos a gente julga, mas a gente vai imaginando, né? Olha quanta gente tá aqui, todo mundo, a grande maioria, sabe que não vai chegar em primeiro. Mas tá ali pela sua linha de chegada. Não, e qualquer que seja a competição, e qualquer que seja o esporte, você já estar ali na largada já é uma vitória. Porque isso significa que teve um processo, que é o mais importante. Significa que teve gestão do tempo, teve disciplina, teve decisão, teve priorização. Então, teve ali um processo que você abre mão, né, de algo que não é relevante em detrimento de algo muito maior, que é estar naquela linha, que é curtir, sorrir para os fotógrafos, quer contar para a família, legal, né? quer postar para estimular os outros, quer para você ser melhor do que você, seja na distância ou vai aumentando, e não necessariamente precisa em prova, porque infelizmente prova não é factível para muita gente, em função do valor das inscrições, da logística, mas o fato de você conseguir se superar em algo do teu dia a dia que te exige, né, essa energia, essa disposição, isso já vai te dar esse retorno do corpo e da cabeça entender e de que você é capaz. E isso naturalmente te faz ficar mais confiante. E confiança tem cheiro. Quando a gente exala confiança, as pessoas percebem, as pessoas te compram. Quando eu exalei a confiança de eu estou feliz como secretária executiva, é o melhor cargo do mundo. E tinha preconceito. Lembro de pessoas e situações que tinham preconceito. Porque eu era secretária e os executivos não me chamavam para almoçar. Porque eu era secretária e não estava ali no clube, né, dos diretores ou gerentes ou coordenadores ou dos trainees. Tinha isso. Mas eu não dava bola. Eu focava no presente de ser a melhor secretária. Aquele momento, para mim, era o melhor. Eu estava feliz ali, eu servia. Então, naturalmente, eu gero essa confiança e a turma me compra e acredita em mim. E eu só preciso dizer sim para o que chega. Foi o que eu fiz. Você topa ser RH? Topo. Você quer ser diretora no México? Topo. Você topa ser conselheira? Sem certificação e sem experiência? No agronegócio que você nunca nem ouviu falar? Topo. Você topa ser palestrante, mentora e fazer um podcast aqui? Topo.
começo a dizer sim pra mim. mim. Tu não toparia? Abrir mão dos meus valores, né? A ética, caráter, as minhas virtudes. Isso é inegociável. Já abri mão de pessoas e empresas em função disso. Que não estavam conectadas com o que eu acredito, com o que é o do bem. Então, isso eu abriria mão. E abro. É muito difícil, porque você tem a grana que você precisa, você tem o status, você tem a tua família que precisa de você. Hoje eu fico mais tranquila porque Fred chega junto, mas quando eu era solteira, meu pai chegaria junto, como sempre chegou, e como chega até hoje. Felizmente, eu tenho uma estrutura familiar que me calça, mas é diferente, né? Você sabe que é o teu, que você quer pagar as suas contas, então é mais fácil você abrir mão e dizer não para as pessoas, de fato, quando você tem algum respaldo, né? E eu acho que a maturidade também, Fábio, me ajudou muito nisso. A gente vai ficando mais segura, mais confiante, mais madura. Dizer não tende a ficar mais fácil. Eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer. Fica o medo, o que o outro vai pensar, isso a gente percebe muito, né? O que o outro vai dizer, mas eu acho que tu trouxe, né? Quando tem os valores muito certos dentro de ti consolidados, fica muito fácil poder dizer não. Fica muito fácil, exatamente, fica muito fácil. Não dá para abrir mão do que é certo, o certo é o certo. É fazer o nosso, fazer o certo, que naturalmente, de novo, Deus devolve, a vida sorri pra gente. E foi assim comigo e tem sido assim. Que legal, que legal. Pô, com certeza. Por isso que eu falei, olha o currículo dela, olha a agenda dela, tudo que ela faz no dia. É realmente uma história muito, muito legal, muito enriquecedora. E eu acho que também todo mundo que está assistindo aí, eu tenho certeza que vai se encantando, né? E como é que a gente sabe onde é que tá a Beta, onde é que a gente acha, onde é que a gente consegue sugar mais de toda essa energia da Beta, onde é que a gente encontra ela? No Instagram, eu estou ali pelas redes sociais. No Instagram é Beta Alvarez. E no LinkedIn, Roberto Alvarez. Tem meu telefone, meu e-mail. Liguem pra cá, peguem com o Fábio. Boa. Comenta aí no episódio, compartilha. Vai ser um prazer, uma honra me conectar aí melhor com vocês. E agradeço de novo essa conversa, que a gente possa, né, levar através da linha de chegada aí, de fato, um estímulo, né? Motivação é algo muito nosso. Que é isso, né? Mas um estímulo, uma inspiração no sentido de é possível, né? Para a turma que acompanha a gente, que assim seja. E obrigada novamente pela chance de compartilhar um pouco aqui da minha história. Que isso, eu que te agradeço mais uma vez, Beta. Repito, né? Desde o primeiro café que a gente tomou, assim, foi uma conexão muito legal, porque dá para ver, né, a superação, a resiliência, grandes ensinamentos que tu trouxeste hoje aqui para todo mundo que está escutando, e faz a gente repensar. Eu acho que esse talvez seja o grande legado de conversar contigo, de quem tem a oportunidade, agora mais gente está tendo, mas é de a gente conseguir parar e repensar e dizer, dá para fazer diferente, dá para fazer mais. Tem dificuldades na vida? Todos nós temos. Cada um nível mais alto, mais baixo, momentos, coisas mudam também, né? Mas é muito lindo ouvir tua história. Parabéns e que tu continue inspirando, crescendo e continue também diretora, né? Porque a tua cultura tem que chegar em mais gente aí. Então, te desejo realmente que tu continue tendo esse sucesso na tua vida, na carreira, no esporte, nas próximas linhas de chegada aí que virão. Que bom, eu que agradeço. Obrigada novamente pela chance, é um prazer me conectar com vocês. Tá bom. Pessoal, ficamos por aqui então em mais um programa. Obrigado por terem assistido. Acompanhem mais uma vez então na Jovem Pan Poa pelo YouTube e Linhas de Chegada pelo Spotify. Vamos em frente. Até mais.